Olá, meus queridos. Aulinha de hoje falando sobre display LCD, né, para conectar com o nosso Arduino. Essa conexão, esse tipo de display que a gente vai usar, ele é feito para conexão em paralelo, quer dizer, a transferência de dados. É uma transferência de dados onde os bits seguem entre o Arduino e o LCD de forma paralela. Quer dizer, cada bit que compõe o dado a ser apresentado na tela segue por uma linha, né? Cada bit numa linha. Beleza? Tem a outra forma, que seria a forma de conexão em série, que vai ser deixado por conta de vocês aprender isso. Tá? Então vamos lá. Então aqui o nosso display que nós vamos utilizar vai ser esse 16 por 2, quer dizer, 16 colunas por duas linhas. Então aqui, ó, aqui nós temos duas linhas e 16 colunas. Eu não vou contar, mas tá, se você quiser contar aí, tem 16. Você pode ver que tem 16 caracteres, tanto em cima quanto embaixo. Cada caractere está numa coluna. Tá? Então esses carinhas, eles podem exibir qualquer texto ASCII, né? Então todos os caracteres da tabela ASCII estão armazenados, né? Estão armazenados numa memória ROM que existe aqui dentro né? Aqui dentro, esse cara aqui é composto por um microcontrolador, tá? E uma das características desse microcontrolador é ter uma memória ROM, né, que a gente chama de CG-ROM. Esse CG é de Character Generator, né? Então é uma ROM que gera o caractere, quer dizer, o caractere já está lá armazenado de fábrica. Tá? Então cada um desses displays, né, então esses displays tem um datasheet, né, que especifica exatamente na verdade o datasheet não é do display, mas do microcontrolador que compõe esse display. Tá? Então existem microcontroladores específicos para cada linguagem, para cada região que usam um determinado conjunto de símbolos, né? Então, para o pessoal da Europa e do mundo ocidental, tem os nossos símbolos aqui do ASCII, do nosso alfabeto. Então, tem uma versão desse chip que contém esses caracteres. Se for do Japão, então tem os caracteres japoneses, né? Aí é uma outra versão do chip. Então o display é feito de acordo com qual lugar, região do mundo você vai criar o seu sistema, tá? Então, além dos caracteres que existem, né, que estão nessa CG-ROM, né, existe uma CG-RAM, né, uma RAM, né, onde você pode colocar o caractere que você quer criar, né, da sua própria cabeça. Se você quer criar o seu símbolo, então você pode criar o seu símbolo e gerar esse símbolo para ser apresentado aqui. Beleza? Tá. Então, como que é esses caras? Como é que cada caractere é formado, né? Então, o nome desse tipo de display, né, ele se chama dot matrix, né, matriz de pontos. Então está aqui, ó, a matriz de pontos. Cada caractere é formado por uma matriz de pontos. Aqui no caso está sendo usado 5 pontos por 8 pontos, né? 5 pixels por 8 pixels. Beleza? Então, de acordo com que esses pixels são pintadinhos, né? Por exemplo, se você colocar... não vou ficar falando, tá?
o desenho do caractere é aqui. Então, você quer fazer a letra A já está pronta, mas a letra A ela vai ocupar aqui uma sequência desses pixels que vai, né, dar o aspecto da letra A, ou da letra H, por exemplo. Então, você tem aqui, vai ter uma linha vertical aqui, uma outra linha vertical aqui, uma linha horizontal aqui no meio, pronto, fez a letra H. Né? Então, você vai pintar os pixels de acordo. Beleza? Tá. Isso se você quiser criar um caractere seu, né? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu criei esses caracterezinhos aqui. Então, tem esse aqui que parece um bonequinho de braço aberto. Esse aqui parece um robozinho, né? Tem os pezinhos do robô, cabecinha do robô e o zoinho do robô. Aqui parece uma caveira, né? Então, isso aqui seria a parte de cima da cabeça, o zoinho, o nariz, e a parte de baixo aqui, o queixo, né, da caveira. Tá. Se for da sua vontade criar um caractere, né, criar um símbolo, né, você pode usar uma ferramentinha disponível, que aqui esse link aqui vai te levar para ela. Tá? Então aqui a ferramenta é essa. Então você tem uma parte gráfica aqui que corresponde à matriz de pontos, né, que forma o símbolo que você deseja, né? E de acordo com o que você pinta aqui, né? Então, por exemplo, eu vou pintar esse cara aqui, né? Ele vai ser 1. Se eu não quero ele pintado, ele é 0. Beleza? Então é 1 pintado, 0 em branco. Tá? Então ele tem essa ferramentinha aqui, essa parte gráfica, né? Você pode escolher aqui a cor do seu display, né? Então tem display que tem iluminação verde, tem display que tem iluminação azul. Então você quer azul, está aqui. Tá? O microcontrolador aqui ele está só para o Arduino, tem outra opção, né? A interface é paralela, né? É o tipo de interface que a gente está usando, mas se você quiser utilizar um outro display um display com outra interface, com essa interface 2C, que é a interface serial, onde que os dados, né, onde as informações sobre o caractere são transmitidas em série, né? Os bits são colocados em série, não são transferidos em paralelo. Aí tem essa parte aqui que está falando binário hexadecimal. Então aqui você vê aqui uma sequência de valores, né? E tem esse Bzinho na frente. Esse Bzinho na frente está dizendo que aquele valor é um valor binário, mas você não quer em binário, você quer em hexadecimal, tá? Só que o hexadecimal é difícil de enxergar o que a gente vai fazer aqui. Então eu vou deixar em binário, que fica mais fácil de ver o que está acontecendo, tá? Então aqui você pode observar que você está tudo em branco, né? E aqui está tudo 0. Se eu modificar esse carinha aqui, ó, a primeira linha, a primeira coluna da primeira linha, ele é 1 aqui. Olha o que aconteceu aqui. Ele transforma esse cara em 1 aqui automaticamente. Então isso aqui serve para que você não precise ficar imaginando como seria o teu caractere, né, o teu símbolo, e você tem que ter já na cabeça qual é a sequência de pixels que tem que estar acionada para gerar aquele caractere. Tá? Isso aqui facilita a tua vida. Beleza? Então você quer, sei lá, você quer fazer aqui eu quero fazer esse símbolo aqui, sei lá que diabo é isso, fez aqui. Você vai fazer um canhão apontando para cima, né? Tá dando tiro no helicóptero, o pessoal lá do morro lá atirando na polícia. Então tá aqui o teu símbolo, né? Então você pode ver aqui, ó, esse cara aqui é 1, né? Esse aqui que está na segunda coluna é 1, esse aqui que está na terceira coluna, na terceira linha, tá vendo? A terceira linha, a terceira coluna é 1, né? Então coincide exatamente. Então, por exemplo, esse cara que está na última linha, por exemplo, ele tem 4 colunas 1 e uma 0, né? Então lá 0 com 4 1s, beleza? Então
o teu caractere é formado por uma sequência de 8 valores, né? Esses valores correspondem a cada uma das linhas, né? Então, o que ele está criando aqui? Bom, vamos ver aqui. O que tem aqui, né? Então, aqui o que ele está falando é que ele está utilizando uma biblioteca que se chama Liquid Crystal. Tá? Então, ele está incluindo aqui o cabeçalho, né, o ponto H dessa, para dizer que ele quer utilizar essa biblioteca. Isso aqui não é biblioteca, tá? É só o cabeçalho, onde tem várias informações de variáveis, de constantes e de como as funções dessa biblioteca tem que ser chamada, como é que funciona. Tá? Mas não é a biblioteca, você está dizendo que vai usar. Beleza? Então aqui ele já está usando uma função aqui, essa Liquid Crystal, ele já é uma funçãozinha, né? Que vai fazer o seguinte, ela vai, aqui ele está especificando aqui os pinos do Arduino que ele vai ligar para determinados pinos do display. Tá? A gente vai ver isso lá na frente, você ficar nervoso agora. Tá, mas a sequência é esse aqui, ó, são esses sinais aqui, ó, RS, depois vem o Enable, né? Depois vem os 4 bits aqui, ó. Tá? Ele está fazendo uma ligação onde só tem 4 bits em paralelo. Tá? Ah, professor, o caractere vai ser representado só por 4 bits? Não, o caractere vai ser representado por 8 bits, mas a transferência vai ser feita em duas partes. A primeira parte vai 4 bits do caractere e na segunda parte, né, na segunda transmissão, vai o restante, os 4 bits depois. Primeiro manda um nibble, né? Nibble é a metade de um byte. Primeiro manda um nibble, depois manda o outro. Tá? Por que faz isso? Porque às vezes o microcontrolador que você está usando tem poucos pinos disponíveis, tem poucas portas de entrada e saída disponível. Então, para não ocupar 8 portas, ele vai ocupar 4. Né? Aí fica uma transferência de dados um pouquinho mais lenta, né? Porque tem que ser feita em 2 partes. Né? Primeiro carrega a metade do byte, depois carrega a outra metade do byte e aí processa. Beleza? Tá, então aqui tem essa função onde que ele está dizendo quais são os pinos que ele vai usar para cada um desses sinais aqui. Tá? Por exemplo, aqui pro bit 7, né, do caractere, ele vai utilizar o pino 2 do Arduino. Depois a gente vai ver. Então aqui ele está criando aqui um vetor, não é? Isso aqui não é a forma como você define um vetor, declara um vetor do tipo byte, né? E aqui ele já está colocando os elementos do vetor aqui dentro, tá? Então aqui quando, no caso, se você quiser criar o seu caractere, né? O teu caractere já está definido aqui por esse vetor e depois você só inclui lá na funçãozinha, tem uma funçãozinha lá dessa biblioteca, né? Que é essa aqui, ó, create char, né? Então aqui você vai colocar o create char e o nome do vetor aqui, ó, custom char, beleza? E aí está pronto o seu caractere para ser mostrado na tela. Bom, vou voltar lá para nossa aula. Então tá aqui alguns que eu fiz, né? Já falei, então vamos para a próxima. Então tá aqui o nosso display, agora a parte de trás, mostrando, né, quem é o microcontrolador. Tá? Então o microcontrolador, esse cara aqui, esse HD é da Hitachi, não sei como é que pronuncia, tá? Hitachi. Tá? Acho que é japonesa. Hitachi 44780. Esse cara aqui, ó. Tá? Então essa aqui é a parte de trás de um display desse antigo, né? Porque hoje em dia você não consegue mais ver isso aqui, né? É assim, hoje em dia é desse lado aqui, ó. Você vê uma gotinha de plástico preta, você não sabe identificar nada, né? É a forma como eles produzem hoje os chips, é bem pequenininho, né? Mas antigamente você conseguia ver o chip. Então aqui tem, tá vendo, ó, HD Hitachi 44780, né?
Aí depois tem aqui A00. Isso aqui que está dizendo, esse A00, tem a ver com o local do mundo para qual esse chip foi feito, né? Então, tem um conjunto de caracteres aqui dentro específico para essa parte do mundo. Então, esse A00 eu tenho quase certeza que são os caracteres japoneses, tá? Você está falando espécie de Japão? Não, porra, Japão é porque esse cara aqui é Itachi, é japonesa, então não é porque está dizendo que é do Japão, tá? Hoje em dia a numeração mudou um pouco, às vezes tem um U no final, tá? Acho que os mais modernos tem um U no final, mas isso não importa, tá? Então esse é sei lá, todos os displays que você vai comprar que são assim de 2 linhas por 16 colunas, que é o mais comum da gente utilizar, né? Esses caras utilizam isso daqui, tá? Isso aqui foi produzido há muitos anos, ele virou o padrão, né? É difícil você comprar um display desse tipo que não use esse microcontrolador, tá? Então, na verdade, o que está fazendo é o seguinte, ó, esses pinos que estão aqui, né, alguns são para ligação elétrica, né, para ligar é um equipamento elétrico, então você tem que ligar na eletricidade. Então, alguns pinos são para eletricidade e outros pinos são a interface com esse cara aqui. Então, na verdade, é uma interface de comunicação entre esse microcontrolador e o seu microcontrolador do teu sistema. Então, o que você está fazendo aqui é uma comunicação entre 2 microcontroladores, tá? No meu caso, a gente está fazendo uma comunicação em paralelo, né? Esse cara aqui faz a comunicação em paralelo. Ele tem 8 bits, né? Então, ele vai transferir 8 bits, 1 byte por vez. Ou, no caso, se tiver poucos pinos sobrando, vai fazer em 2 partes, né? Manda um naibo, depois manda o outro, tá? Mas é em paralelo. Acho que é só isso que eu tenho para dizer aqui. Bom, esse cara tem um datasheet, tá? Datasheet é aquele livrinho que contém todas as informações possíveis e imaginárias sobre esse cara aqui, até o formato, né? As medidas, né? Das medidas disso aqui, né? dos diferentes formatos do chip, né? do encapsulamento, né? Então a gente tem tamanho. Para que informa isso? Não, porque você não está colocando ele aqui num pedacinho de plástico, você tem que saber qual é o tamanho que esse cara vai ocupar no teu pedacinho de plástico. Então ele manda isso aqui, na hora do cara lá fazer o projeto, saber exatamente qual o tamanho que ele pode criar no equipamento dele, né? Aí manda todas as informações sobre a pinagem e as tensões e correntes e temperaturas e um monte de informação. Tem tanta informação que a grande maioria a gente nem sabe do que se trata, tá? É até difícil de ler um datasheet. Esse cara aqui tem mais ou menos 70 páginas, tá? E boa parte vai dizer a arquitetura desse cara, vai dizer as memórias que ele tem, os registradores que ele tem, como é que faz uma transferência, quais são os sinais, como ativar esses sinais, né? Então tem uma sequência para usar esses sinais para fazer a transferência. Você só não manda só dado para ele, você tem que também mandar outras informações também. Você tem que dizer qual é o endereço no display. Então o display tem uma posição, né? Você tem 2 linhas, 16 colunas em cada linha. Então você tem que dizer qual o endereço que você quer escrever um determinado dado. Então você também tem informação de endereço, né? Tem diferentes comandos, né? Que comandos? Não, eu vou posicionar o meu cursor em determinada posição. Então tem um comando para isso. Então ele tem que saber interpretar esses comandos, né? Que são instruções, tá? Então tem tudo isso, que muito disso 99% disso a gente não precisa saber hoje em dia, infelizmente, né? Porque é muito bom a gente saber tudo, né? Mas nem sempre é possível, né?
E hoje em dia, com o Arduino, né, o Arduino causou uma mudança total, né, nessa parte de sistemas embarcados, que popularizou, né? Então facilitou muito. Antigamente você tinha que saber o assembly, né? Algumas vezes você podia saber C, adiantava saber C, mas a maioria das vezes você tinha que saber assembly e exatamente o funcionamento de cada registrador, de cada circuitinho lá dentro dos microcontroladores que você estava utilizando. Hoje em dia você não precisa nada. Com o Arduino você tem as funções de alto nível, né, que são essas que nós vamos ver. E a gente não precisa saber sequência de sinal nenhum. Tá? A gente só tem que dizer que, ó, quero escrever tal coisa em tal lugar, pronto, acabou. Aquela coisa lá vai estar escrita. E você não tem que se preocupar com mais nada. Então está aqui uma possível conexão, né, usando 4 bits de dados. Então eu tenho aqui o meu display, né? O display está aqui com os seus 16 pinos. E aqui eu tenho um microcontrolador qualquer, que tem uma Arduino Mini Pro, sei lá que Arduino é esse daqui, peguei na internet esse desenho, tá? Então o que tem aqui? Aqui eu tenho 4 portas de entrada e saída, né? Essas 4 portinhas aqui, e essas 4 portinhas estão ligadas aqui, ó, do D4 ao D7, tá? Com a parte mais alta aqui desses pinos. Quando no caso de fazer esse tipo de conexão de 4 bits, né, sempre é feita com os pinos de mais alta ordem, tá? Esses 4 de mais baixa ordem, quer dizer, do 0 até o 3, eles ficam inativos, não são usados. Tá? Só o do D4 até o D7 que são utilizados. Beleza? Então está aqui a conexão em paralelo. Ah, professor, mas tem outras coisinhas aí? Tem, então vamos ver, tem outras coisinhas. Então, aqui, tá vendo aqui, ó? Eu tenho o enable aqui, né? Esse enable vai dizer se o display se está ativo ou não, né? Então você pode. Se está ativo ou não, né? E depois tem esse outro aqui, ó, RW, RW é de leitura e escrita, né? Deveria ter uma barrinha aqui em cima do W para dizer que ele é ativo quando está 0, tá? Então, e o R é ativo quando está 1. Em geral, né, não utilizamos a leitura, só utilizamos a escrita. Ó, quero mandar determinada coisa para o display, vou mandar um comando para o display, vou mandar um dado para o display. Tudo isso daí se trata de escrita, né? Você está escrevendo no display. Então, essa escrita ela é ativada com 0. Então, esse cara aqui que fez esse esquema, né, ele já ligou o RW aqui nesse pino 5, ele já ligou no terra, tá vendo? Ligar no terra é a mesma coisa que colocar 0 aqui. Então, ele está colocando 0, então ele está ativando a escrita. Então, tudo que esse cara aqui for conversar com o display vai ser considerado escrita. Beleza? Ou é escrita de um comando, ou é escrita de um dado, ou é escrita de um endereço. Beleza? Aí depois tem esse RS aqui. RS quer dizer Register Select, né? Seleciona o registrador. Então você pode selecionar o registrador de dados, se é que você quer escrever um dado, ou o registrador de instruções, se é que você vai escrever uma instrução, tá? Então, quando você está mandando um comando, você está mandando uma instrução. Então, você ativa o registrador de instruções, né? E aquilo que você mandar por aqui vai ser uma instrução e vai ser armazenado no registrador de instruções para ser decodificado e executado, né? Lembrando que é um microcontrolador que tem aqui, né? Você está se comunicando com o microcontrolador. Então, se você mandar uma instrução, aquela instrução tem que ser decodificada para ser executada, tá? Então, normalmente a instrução vai para um registrador de instruções, tá? Mas
são coisas que a gente não vai perceber usando as bibliotecas do Arduino. Tá? Isso aqui seria o pensamento em baixo nível, beleza? Tá. Então esse cara aqui está ligado aqui nesse pininho aqui, ó. Ah, professor, tem um nome muito esquisito. Não liga para o nome não. É uma porta de entrada e saída que vai ser usada para mandar um sinal para cá. Tá? O que mais? Então esse aqui estão os 3 sinais que ele usa, né? Essa aqui é a parte elétrica, né? Esse V0 aqui, né? Ele serve para você ajustar o contraste, para você melhorar o contraste do display, para você enxergar melhor, né, os números, os símbolos. Então esse cara aqui, ele está aqui, ó. Isso aqui está representando um potenciômetro, tá? Então a tensão que vai entrar aqui vai ajustar o contraste, tá? Em geral, quanto menor for o valor, maior vai ser o contraste aqui. Tá? Tanto é que se a gente ligar essa porcaria aqui direto no terra, vai ficar com o contraste máximo, né? Você vai conseguir enxergar até a matriz de pontos lá. Eu acho que esse é o contraste máximo, né? Sei lá. Beleza? Bom, esse VDD e o VSS, o VSS significa terra, né? Que significa terra, mas isso aqui é um linguajar de VSS, VDD é linguajar de transistor, tá? S de source, né? E D de drain, eu acho. Tá? Também, se não for, deixa pra lá, não dá nada. Esse aqui você vai ligar no 5 volts, esse aqui você vai ligar no terra, pronto. E esse aqui você vai ligar na saída do potenciômetro, na saída do meio do potenciômetro. Ah, professor, tem mais esses dois aqui? Tem, mas esses doisinhos aqui, ó, o A e o K. O A, né, de anodo, né, é onde você liga isso tem a ver com um LED que ilumina, a luzinha que ilumina esse cara, para deixar mais bonitinho, né? Às vezes verdinho ou azulzinho, né? Então tem um LED que faz isso. Então tem o anodo aqui, né? Tá ligado aqui aos 5 volts e bota um resistor aqui para não queimar o LED, né? Porque esse cara aqui é um LED, tá? Então botar um resistor acima de 200 ohms já tá ok. Beleza? E esse aqui liga direto do terra. Bom, então aqui a gente viu todas as ligações necessárias, tá? Então, para uma conexão de 4 bits de dados. E aqui igualzinho, vai ser tudo igual, né? Só que aqui a gente vai ter os 8 bits de dados, né? Você tinha um monte de portas sobrando. Ah, eu tenho um monte de portas sobrando no meu Arduino, só vou fazer essa ligação de display mesmo, então vou usar tudo. Então usou tudo aqui. Tá? O mais normal é você usar de 4 bits. Então, cada uma das posições aqui, das colunas, né, tem um endereço específico, né, um endereço que é esse aqui, ó. Aqui da primeira linha vai do 00 até o 0F, né? E da segunda linha vai do 40 até o 4F. Mas nós não utilizamos esses endereços assim do jeito que está, tá? A gente só vai usar mesmo linha e coluna, tá? Essa aqui é a linha 0, aqui está comum, mas é a linha 0. E essa aqui é coluna 0 e aqui é a linha 0. Tá? Coluna 0, linha 1. Tá? A gente sempre começa a nossa contagem do 0, mas a gente não usa, porque as funções da biblioteca do Liquid Crystal, né, que é do Arduino, não utiliza esses endereços diretamente, eles utilizam endereços de linha e coluna. Então está aqui os pinos, né? Não vou falar de novo, porque a gente acabou de ver. Então a gente tem 8 pinos de dados,
né? Se a gente for fazer transferência de 4 em 4, 4 em 4 bits, né? Então a gente faz transferência de dados em interface de 4 bits usando só os bits, os pinos D4 ao D7. Então aqui é o selecionador de registrador, né? Se for 0, ele seleciona o registrador de instrução. Se for 1, ele seleciona o registrador de dados, né? O enable, que habilita ou desabilita o display, né? Então 1 está habilitado e 0 está desabilitado, tá? Leitura escrita, 0 é escrita, tanto é que a gente, aquela conexão ele estava ligada no Terra, né? E 1 é leitura. Então, pino de alimentação 0 volts, pino de alimentação de 5 volts, pino de ajuste de contraste, anodo do LED de iluminação 5 volts e catodo do LED de iluminação Terra 0 volts. Tá? Então, a biblioteca que a gente vai usar, esse aqui é o nome dela, Liquid Crystal, né? Então, a gente precisa incluir, né, esse cabeçalho, né, esse header, né, liquidcrystal.h, e também temos que definir lá na função setup, né, isso aqui. A gente está dizendo que a gente tem que dizer qual o tipo de display que a gente está usando, que é um display de 16 colunas e 2 linhas, né? Então a gente tem que informar aqui, ó, LCD Begin 16:2, pronto, tá? Aí tem várias outras funções dentro dessa biblioteca, né? Tem aquela função que define quais são os pinos que a gente vai usar né, para o microcontrolador. Então aqui a gente vai botar o número do pino do microcontrolador que está ligado a cada uma desses pinos aqui do display, tá? Esse é o Begin que a gente acabou de ver. Tem o Clear, que você quer limpar a tela. Aí tem esse Home, que você coloca o cursor lá na coluna 0, linha 0, né? Esse aqui você leva o cursor para uma determinada posição. Tá vendo aqui que é assim que ele utiliza o endereço, né? Eu quero ir para a coluna 0, linha 0. Eu quero ir para a coluna 5, linha 1, tá? Aí ele leva o cursor para essa posição e escreve alguma coisa lá, ou usando essa função, ou usando essa, tá? Esse aqui, esse cursor, ele está mostrando o cursor, né? Aquela linhazinha, aquele underline, né, que fica ali embaixo. Se você quiser mostrar, se você não quiser mostrar, você bota no cursor, né? Se você quiser que o cursor fique piscando, né, você faz isso aqui. Você não quer, você dá no blink. Aí você aqui quer desligar o display, né? Só que aqui você desliga, tinha coisas escritas, você desliga, mas se você ligar de novo, aquelas coisas que estavam escritas vão continuar ali escritas, não perde, tá? Ele não afeta a memória, tá? Você liga e desliga, mas ele continua mostrando o que estava anteriormente. O scroll é para você deslocar aquilo que está escrito, né? Você quer deslocar os caracteres numa determinada direção, tá? Ou pode ser para a esquerda, pode ser para a direita, tá? Então, move o conteúdo do display, né? O texto junto com o cursor, um espaço para a esquerda ou um espaço para a direita. Aqui faz automaticamente, né? Então, qual foi o último comando? O deslocamento foi para onde? Foi para a esquerda ou para a direita? Ele já assume o que foi feito anteriormente e faz o deslocamento, né? Aí você quer desligar isso, você dá no auto scroll, tá? Aí mesma coisa. E o último aqui é aquele lá que cria o caractere, né? Cria o seu símbolo, tá? Bom, não está muito explicado. Aí você tem esse link aqui, né, que te leva lá para essa página do Arduino, né, e que tem referência a tudo, tá? Então tá aqui, ó, as funções, todas essas funções que a gente acabou de ver, estão aqui descritas, tá? Aí você quer saber alguma coisa sobre ela, você não sabe, né,
como é que funciona isso daí. Aí, sei lá, vamos escolher uma aqui qualquer. Vamos fazer display aqui, left. Então dá uma explicadinha aqui que ela faz, né? Como é que você escreve, qual é a sintaxe, né? Bom, é isso aí. Beleza? Tá, vamos voltar lá. Bom, então tá aqui como é que ele faz então aquele set cursor, né? O set cursor, ele coloca o cursor numa determinada posição. Então como é que ele faz? Ele informa a coluna e a linha, tá? A linha pode ser 0 ou pode ser 1, e a coluna pode ser de 0 até 15, tá? Se por acaso você botar 16 ou 17, ele mantém como 15, tá? Como se fosse 15, ele mantém a última coluna. Então você errou, você escreveu 16, não tem problema, vai continuar funcionando, tá? Mas o certo é botar os valores que tem aqui, beleza? Aí eu quero escrever uma coisa aqui nessa última posição. Como é que eu tenho que falar? Eu quero mandar o cursor para, então eu vou fazer lcd.setCursor, né? Aí entre parênteses eu vou botar 15,1, que é essa posição aqui, beleza? Então, ó, falei tudo aqui o que tinha para falar sobre teoria, né? Teoria, acho que foi tudo aí. Então a gente vai sair aqui e vamos lá para o Tinkercad. Eu só vou dar um pause aqui porque estou morrendo de calor. Eu vou ligar o ventilador aqui um tempo, aí depois eu volto. Tá vendo? Eu dei um pause para pegar um ventinho aqui do ventilador, porque está um calor miserável aqui, mas não tem como deixar o ventilador ligado, né? Olha o ruído que está aí. Eu vou desligar esse troço aqui agora para a gente continuar aqui na aula sem muito barulho, né? Fora o barulho das ondas que está lá arrastando lá no mar, ali longe. Bom, então primeira coisa aqui, vamos botar aqui todos os componentes, né? Aí, bom, eu sei que eu vou ter que usar um potenciômetro, então eu já boto um potenciômetro aqui. Limpador, né? Que coisa que não os caras inventaram para isso. Aí, o que mais que eu vou precisar? Vou precisar de um resistor também. Aí eu vou precisar do display, tá vendo aqui, ó, que eu tenho o display. Esse aqui é o ligação paralela, esse aqui é o serial, né? O serial que é o I2C, o I2C. I2C. Sempre, esses americanos sempre inventam um númerozinho aqui, uma coisinha que quando na hora que você fala, né, em inglês, né, falar inglês corretamente, né, aí gera alguma palavra que eles gostam, né? Então, por exemplo, antigamente existia um programinha para você se comunicar, tipo o WhatsApp, mas não era uma coisa assim tão legal como o WhatsApp, né? Era um troço mais rudimentar, que se chamava ICQ, né? ICQ. Só que quando você falava em inglês é I seek you, né? Eu procuro você, né? Aqui esse I2C, eu não sei o que é esse, qual o significado, pode ser que tem algum significado lá para eles, né? Então, mas é o tipo de barramento serial que eles utilizam, tá? A gente vai escolher esse aqui. Escolho ele. Vou ter que botar um trocinho desse aqui, né? Uma placa de ensaio, uma protoboard para não ficar muito bagunçado. E o Arduino.
para cá, deixa ele bem aqui. Tá. Então vamos fazer aqui as nossas ligações. Eu vou botar esse cara aqui. Eu não sei se ele, se eu colocando aqui, ele já encaixa automaticamente, né? Na dúvida eu não vou considerar. Vou fazer as ligações com os fiozinhos aqui. Bom, vamos fazer aqui uma ligação aqui. Ground. Vou botar o ground bem aqui para não incomodar. Deixar ele aqui. Ground. Preto, né? Deixa eu ver o preto. Tem você vir para cá um pouquinho. Já muda aqui, né? Que eu vou botar 220 ohms. Então deixei em ohm. E aqui o tático 220. Pronto. Então já está aqui o cara. Esse eu vou botar 20k. Que não faz muita diferença aqui, né? A gente não vê muito esse contraste aqui no. Vou deixar do lado de fora, porque isso aqui é uma porcaria. 5 volts. Vou colocar ele aqui por fora também. Deixar o menos poluído de fio aqui possível. Vermelho. Aí esse cara aqui eu vou, então eu ligo esse carinha aqui, eu ligo ele aqui. Pronto. Esse aqui é o anodo, né? A parte positiva do LED. Aí estou ligando aqui nesse resistor, e desse resistor aqui eu vou ligar ele aqui no 5 volts. Pronto. Tá? Esse carinha aqui eu vou ligá-lo diretamente lá em cima no terra. Pronto. Aqui eu pinto ele de preto. Tá? Vamos ver se o LED aqui tá ligando. Vamos ver aqui. Ó, viu? Ó, você vê a diferença. Desliguei, né? Simulando, ele fica, tá vendo? Que ele fica azulzinho. Então ele tem um LED azul aqui que ilumina a tela, ó. Desligar de novo. Ligar, olha lá. Beleza? Tá. Para a simulação. Tá ligado aqui o bichinho. Agora vamos fazer a ligação dessa parte aqui desse cara. Então, este cara, terminal 1, eu vou botar ele aqui no terra. No terminal esse V0 eu vou ligar ele aqui, não, vou ligar ele diretamente aqui, ó. Vou pintar ele de verde. Pronto. E esse outro aqui eu vou ligar no 5 volts. Pinto ele de vermelho. Aqui, esse cara aqui eu boto ele no terra. Preto.
esse aqui eu coloco ele no 5 volts. Tá, vamos simular agora. Isso que eu fiz aqui tem a ver com contraste. Esse cara aqui é para aumentar ou diminuir o contraste. Então tá vendo? Aqui a gente está, quando ele está no mínimo, né, a gente consegue enxergar aqui a matriz, né, de cada caractere. Aí, quando eu começo a girar aqui, ele já some, né? Então isso aqui vai me mudar isso aqui, esse contraste, tá? Vou deixar ele aqui no mínimo, por exemplo, por enquanto. Agora eu tenho que resolver os sinais, né? Então o primeiro sinal que eu vou colocar aqui é o... Quem é o que vem primeiro aqui? RS. Botar uma bagunça, né, cara? Pera aí. Deixa eu dar uma encolhida nesse bicho aqui. Deixa ele bem aqui para não ficar importunando. E aqui eu dou uma levantada nesse cara aqui. Será que dá para levantar? Uma levantada nele. Então agora eu vou ligar o RS. Eu vou ligar o RS no 8. RS no 8. Vou botar um... Olha lá, botar um roxo aí, roxo. Aí o outro é qual? RW, né? Pequenininho, hein? RW, quer saber o que você vai fazer com esse RW? Eu vou botar ele no terra. Vai lá, meu filho, vai lá pro terra, vai. Perturba não. Fica aí. Pinta ele de preto. Pronto. Tá no terra. Aí o enable, eu vou botar um 9. Coloca esse cara. Vou botar mais. É laranja, laranjinha. Bota laranjinha. Enable. Aí agora todos os sinais estão, né? Agora falta só os sinais de dados. Então, o DB4, o DB5. Então já vou DB4. DB4, vamos colocar no 4 para ficar a mesma numeração, né? Esse cara vai ficar que cor? Deixa rosa. O DB5 no 5.
O DV6 no 6. DB7 no 7. A pessoa tá feio, né? Tá feio, mas fazer o quê? É assim mesmo. Pronto. Todo mundo conectado. Beleza? Pronto. Aí, o que a gente faz? Escreve um programa. Código, texto, e aqui, ó, tá vendo essa caixinha aqui? Parece, ó, você vem aqui, ó, uma biblioteca, né? Parece uma gaveta de arquivo de metal, mas é uma biblioteca. Aí você clica. Tem a Adafruit. A Adafruit é um fabricante, né? Aí tem aqui, ó, Liquid Crystal, tá? Controlando telas de cristal líquido LCD. Então, vamos botar aqui incluir. O que ele fez? Já gerou aqui aquele include, né? Beleza? Então, vou criar então aqui algumas constantes. Só para definir que cada coisa é em relação ao pino do Arduino, cada sinal é em relação ao pino do Arduino. Então, por exemplo, o RS, né? Eu fiz o RS igual a quem? Ligado a quem? Ao 8. Né? Fiz o Enable. Enable igual, eu liguei ele no 9. O D4 igual a 4, liguei no 4. O D5 liguei no 5. O D6 liguei no 6. E o D7 liguei no 7. É isso. Vou dar espaço aqui. Deixa tudo juntinho mesmo. Beleza? Isso aqui então são... os números são os números dos pinos do Arduino. E aqui são o nome dos sinais do display, né? Só para facilitar aqui, ó. Bom, vou criar uma outra variável aqui também. Vou usar uma... Deixa esse i aí. É possível que a gente use ele lá na frente. Pronto. Agora, esse cara aqui, ó. O que é isso? Isso aqui está criando um objeto chamado LCD. Eu estou criando um objeto chamado LCD. Vou passar RS, EN, D4, D5, D6 e D7. Tá? Aí depois todos os comandos vão ser em relação a esse LCD. Então aqui agora é o setup lcd.begin
ele é 16, 2, né? 16 colunas, 2 linhas. Vamos colocar uma mensagem nesse display. Então vamos fazer uma funçãozinha de mensagem. Void mensagem 1. Void mensagem 1. Então a primeira coisa que eu vou fazer é botar o cursor na posição que eu quero escrever a mensagem. Eu vou colocar ele na posição inicial lá, 0, 0. Linha 0, coluna 0, linha 0. Aí ali eu vou escrever uma coisa, lcd print display. Para não escrever nenhuma besteira, vou escrever isso aqui. Porque eu sou um cara boca suja, às vezes eu gosto de escrever alguma besteira que não é boa. Aí vou escrever mais outra coisa. LCD ponto set cursor, botar embaixo, na linha de baixo, um pouquinho deslocado, 4, 1. E lá eu vou escrever outra mensagem, lcd ponto print vai estudar. Não, vai estudar não, vou botar o tamanho desse display, né? 16 por 2. Pronto. Isso é melhor. É melhor que vai estudar. Aí vamos dar um atraso de 1 segundo. E fim dessa função. E vamos fazer outra mensagem. Mensagem 2. Vou dar mais um tempinho para ficar mais tempo essa mensagem na tela. Deixa eu apagar. Então vou botar aqui mais um tempinho aqui para ela. Mais um tempinho de 1 segundo. Vou limpar a tela. Sei lá, dá outro delay. Tô dando esses delays aí, não fica tudo muito rápido, a gente não perceber as mudanças, tá? Aí LCD set cursor, né? Vou levar agora ele para uma posição, sei lá, posição 5 na linha 0. Lá eu vou botar agora LCD ponto print. Vai estudar que você tem que estudar. Vai estudar. Não vou nem xingar, só vou dizer vai estudar. E aí dá um delay. Enche de delay aí para dar tempo pra gente perceber as coisas mudarem. Aí fecha essa função.
Agora, vamos... Então aqui a gente já viu o que tem aqui. Ó. Aqui tem posicionamento de cursor e tem print. Aqui tem limpeza de display e tem posicionamento de cursor e print. Então, vou ver outra coisa agora. Ponto aqui, ó, é outra função. Void, vamos deslocar o texto. Desloca. Função desloca. Então, LCD ponto set. Será que eu não tinha que dar uma limpada? Vou dar uma limpada antes. Porque eu não sei, né? Vou dar outro delay. LCD ponto clear. Dar uma limpada na tela. E depois levar o cursor. São 10. Aí agora eu vou fazer um for. Por isso que eu botei aquele i lá. For i igual a 1. O i é inteiro, né? Aí vou escrever de 1 a 9. I menor que 10. E mais. Eu vou fazer o texto aparecer da direita para a esquerda, né? Então, LCD ponto right to left. Right to left. Feito o número. Como é que funciona isso para você? Aí dou um delayzinho. Um delay de meio segundo. Aí depois eu faço o inverso. Então aqui vamos testar o deslocamento aqui, só para ver como é que funciona esse troço. Então, outro for i igual a 1, i menor que 10, i mais, eu tinha feito right para left, agora vou fazer left para right. LCD ponto left to. Agora o right aparece em maiúsculo. Tá? O cara que sempre fica aqui no destino, né? O destino é sempre em maiúsculo. É igualzinho que estava em cima. Igualzinho que está em cima. Aí chega de função, né? Chega. Vamos lá para o loop, void loop. Aí no void loop chama essas funções aí, ó. Mensagem 1, mensagem 2
Desloca. E dá um delay. Caraca, que calor. Bom, o lance agora aqui é mandar executar, né? Não tem como fazer um debug aqui, não tem como ver nada, né? Bom, só vamos aqui. Primeira coisa que foi feito, incluir, né, esse cabeçalho, né, esse header aqui, esse ponto H, para dizer que você está usando essa biblioteca de Liquid Crystal, né? Aí declarei aqui umas constantes, só para relacionar o sinal, né? Então aqui está, esse aqui é o sinal, com o pino do Arduino. Sinal, que é a E, né? N, tudo bem, de N de N, com o pino do Arduino. Pino do Arduino. Então, dei nomes para os pinos do Arduino. E aqui eu vou chamar essa a classe, né? Vocês que manjam aí de linguagem de objeto. Então eu estou criando esse objeto da classe Liquid Crystal, né? E passando esses valores aqui para ele. Aí aqui inicializa o LCD, né? Define que ele tem 16 colunas por 2 linhas. E aqui eu estou criando uma função mensagem. Nessa função mensagem 1 eu apresento o display LCD a partir da primeira posição, né? Coluna 0, linha 0. E depois vou para a linha de baixo e dou mandada, salto 4 coluninhas, 5 coluninhas, né? Porque isso aqui está na quinta coluna, 4 quer dizer 5, né? É a quinta coluna. E lá eu vou escrever que é o display desse tipo aqui, ó, LCD print 16 por 2 e dá um delay. Aí vem a mensagem 2. Mensagem 2 dá um atraso, dá uma limpada na tela, aí dá outro atraso, aí coloco o cursor na sexta coluna, na linha 0, e manda a mensagenzinha vai estudar. Dá uma atrasada. Aí depois aqui a gente vai testar aqui o deslocamento, dá uma limpada na tela. E a partir da posição 10, na linha 0, na primeira linha, né? Eu começo a escrever da direita para a esquerda de 1 até 10, de 1 até 9. E aqui é a mesma coisa, só que começando da esquerda para a direita. Direita para a esquerda e esquerda para a direita. E aqui é a função loop, aquela que se repete sempre, né? Então, ó, imprime a mensagem 1, depois a mensagem 2, depois desloca. Aí vai ficar repetindo isso aí. Aparentemente está tudo certo. Vamos ver. Rapaz, e agora como é que faz isso? Aqui eu vou ver se todos os erros podem ter vindo daqui. Como é que corrige esse troço?
Ai, meu Deus do céu. Vou dar um pause aqui, tá? Para tentar destravar esse negócio. Foi aquele inicializando aqui em cima, ó. Isso aqui não deixa eu fazer nada. Bom, então pessoal, eu saí, né? Tive que sair, entrar de novo, aí corrigir essa parte aqui, que aqui estava L minúsculo, né? Aí agora botei L maiúsculo. Então vamos. Agora deu certo. Então, então aqui está colocando da direita para a esquerda e agora está voltando da esquerda para a direita. Tem algum errinho aí, né, na lógica, né? Mas o que importa é ver o funcionamento disso aqui. Então aqui o contraste aqui, ó, vamos dar uma medida. Então, se eu colocar, tá vendo aqui, já some. Então, aqui parece estar um contraste bom. Essa parte aqui da contagem que ficou meio esquisita, né? Beleza. Então, minha gente, viram, foi apresentado aqui o display LCD, né, de 2 linhas por 16 colunas. Vimos a conexão dele em paralelo com o Arduino, né, de 4 bits. E usamos algumas funções da biblioteca Liquid Crystal do Arduino, tá? Então isso aqui já é o suficiente para você se virar, tá? Para você criar um monte de coisa aí da sua cabeça ou do que o professor pedir. Tudo bem? Tá. Então, por hoje é isso aí. Obrigado por assistirem, tá? E até a próxima. Obrigado, meus queridos. Abraço para todo mundo.